Olá, amigos. Vamos falar um pouco sobre a formação dos mundos. Quando nós chegamos nesse capítulo da criação, nós vamos encontrar alguns impasses, porque tudo está relacionado ou à ciência ou a Deus. É óbvio que nós não sabemos como é que tudo isso começou. Não temos a mínima ideia, não temos a menor ideia. E a primeira questão, ela pergunta: o universo foi criado ou existe desde a eternidade? Não temos a menor condições de dizer isso. Se alguém criou esse universo, há quanto tempo? Qual o tamanho do universo? Quantas galáxias estima-se que tenhamos? Milhões? Bilhões? Quantos elementos existem em cada uma dessas galáxias? Trilhões? Como é que nós poderíamos mensurar isso? A Terra, segundo estudos, teria 450 milhões de anos. Em torno disso, 450 a 500 milhões de anos. Até hoje nós não sabemos, e a nossa Terra ainda está em formação. O centro, o miolo do nosso planeta é magma mole. Em vez em quando ele exerce uma pressão muito grande e ele precisa sair. Por isso nós temos os vulcões, são as válvulas de escape desses magmas. Então fica muito complicado. Sem dúvida não se fez a si mesmo. Se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Mas aí cabe uma pergunta: de onde veio Deus? Então existe um universo paralelo? Existe algo semelhante? Existe algo igual? Não temos a menor condição, como já disse, de definir ou determinar isso. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão usual, pela sua vontade. Nada revela melhor essa vontade do que estas belas palavras da Gênesis. E Deus disse que se faça a luz, e a luz se fez. Mas quem é que disse que ele disse? Nós não sabemos a dimensão do universo. É óbvio que há o dedo do homem nessas afirmativas, principalmente nos preceitos e princípios religiosos. E que alguém criou tudo isso. Mas qual era o tamanho do universo conhecido nessa época? Vamos voltar à época de Cristo. Qual era o tamanho desse universo? Era o que os olhos podiam ver. E nossos olhos ainda só podem ver um pedaço da nossa galáxia. Um pedaço. Bem pequeno. Se alguém já olhou um dia, à noite, em um local que não tenha nenhuma luz, o céu aberto, é assustador. A quantidade, assustador e belo, claro, é belo. A quantidade do que chamamos de estrela, a quantidade de componentes
nesse pedacinho que estamos enxergando. Como nós não temos a explicação científica, o que nós usamos? Alguém criou. Mas quem criou? Ninguém tem resposta. Não existe uma resposta para isso. Se alguém criou, como é que nós vamos saber? Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo que se pode dizer é o que podeis compreender, e é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Perfeito. Os planetas nada mais são do que a atração magnética de componentes perdidos no espaço, que vão se juntando e formam um planeta. Mas então, se ele se forma através de pedaços que estão perdidos por atração magnética, então ninguém os criou. Criaram sozinho. Percebe? É difícil para a gente falar isso, definir, determinar. Ele pergunta de novo: os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo da condensação da matéria, mundos em processo de formação? Isso é exato, mas o absurdo é acreditar na influência deles. Quero dizer, na influência que lhes é atribuída vulgarmente, porque todos os corpos celestes influem em certos fenômenos físicos. Esse livro foi escrito depois de 1850. Entre 1850 e 1864. Hoje nós temos algumas informações. Que informação nós tínhamos nessa época? Mas aí vocês vão perguntar: você está ficando louco, incoerente? Não. Como é que o plano espiritual vai nos explicar essa formação? A nível técnico, a nível científico. O quanto nós vamos entender, o quanto nós vamos compreender. O quanto nós poderemos ficar chocados. Eles são muito prudentes. Tem coisas que não nos é dado saber, porque nós não vamos entender. Ao longo do livro, nós vamos percebendo que muita coisa deixa de ser dita de uma forma direta, porque nós ainda não temos a capacidade de entender tudo isso. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser espalhada de novo no espaço? Sim. Os cometas são chamados de lixeiros do espaço. Ele passa pelo seu magnetismo, né, pela energia, ele vai sugando e vai aumentando a sua cauda, que é gigantesca. Isso é verdade. Podemos saber o tempo de duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Não posso te dizer. Somente o Criador sabe, e bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número dos séculos dessa formação.
Ora, hoje a ciência tem como nos informar. Essa época não tinha como informar e nem tinha como saber. Vamos voltar, se não me engano, a Copérnico, que disse que a Terra não era o centro do nosso sistema. Ele foi obrigado a revogar essa informação porque a igreja o obrigou. Ora, partindo desse princípio, quantas coisas a igreja proibiu que se fosse dita? Quantas? Quanta coisa que os homens, por interesses, sejam eles quais forem, nos impediram de saber tantas coisas. Hoje a ciência está trazendo isso tudo para nós. Esse nosso irmão deu 2 passos atrás para não morrer, para não ser judiado. E depois, seus seguidores, ele próprio, conseguiram mostrar que o Sol é o centro do nosso sistema e não a Terra. Quantos interesses perduraram por trás disso? Então é o que eu digo sempre no início desse livro, quando estou dando a aula sobre o Livro dos Espíritos. Nós somos incapazes de entender e compreender como tudo isso foi feito, como tudo isso funciona. Peço que nos atenhamos aos nossos irmãos do plano espiritual mais próximo. Vamos buscar entender um pouquinho esse pequeno espaço, que não é pequeno, é gigante, até chegar a eles, para podermos entender, pelo menos o que nós estamos fazendo aqui. Coisa que nós ainda temos dúvidas. A gente que não acredita em reencarnação é compreensível, é entendível. Nós acreditamos, os budistas acreditam, os indianos, desculpem, em grande parte também entendem, mas há outra parte gigantesca que não acredita em vida após a morte, não acredita em reencarnação. Olha como é difícil para nós trabalharmos tudo isso no nosso mental. É difícil, é complicado demais. Então vamos ficar com o que está mais próximo, que é o plano espiritual.